aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Cláudio da Associação Brasileira de Internet Industrial, estou aqui com o Riso, que é o nosso presidente, com o Rony, também é outro diretor da Associação Brasileira de Internet Industrial. E o que nós estamos começando agora é com uma websérie que vai explorar a arquitetura de referência da internet industrial. Então, antes de explorar a arquitetura de referência da internet industrial, primeiro a gente tem que saber o que é internet industrial, né? Então, para me ajudar a entender isso, Riso, me diz aí, o que é internet industrial? Bom, a internet industrial, ela provavelmente é a maior revolução tecnológica que a gente está vivendo, né? E ela é formada por três elementos principais, que são os chamados dispositivos inteligentes. Na verdade, isso pode ser qualquer equipamento, pode ser um veículo, pode ser uma turbina numa usina, pode ser um avião em voo, que tem sensores, então ele percebe o que está acontecendo ao redor e está conectado à internet. Isso cria então uma situação onde esses objetos, né, esses equipamentos, eles podem tanto receber comandos, como podem também gerar uma massa muito grande de dados, né, sobre o que está acontecendo com eles. E aí entra o segundo elemento, né? A previsão é que já em 2020 a gente já tenha 70 bilhões desses dispositivos conectados à internet, então dá para se imaginar aí o volume de dados que vão ser gerados. E é tão grande que para entender, né, essa massa aí que a gente chama de Big Data, a gente tem que lançar mão de novos algoritmos, de softwares avançados que a gente chama de Analytics, que vão tratar essa massa de dados e vão extrair dali informações que vão tornar os processos das fábricas mais eficientes, o trânsito mais seguro, né, e assim por diante. E para fechar então, né, a composição da internet industrial, a gente tem as pessoas que vão então fazer uso de todo esse sistema e vão estar ali tanto implementando as soluções de IoT como também fazendo uso disso. E a tendência é que isso realmente mude a nossa vida, né, de uma forma muito significativa, por isso que é um tema tão relevante para a gente estar aqui discutindo com vocês. Legal, então só isso que é internet industrial. Legal. Cara, quais são os benefícios da arquitetura de referência? Então, um aspecto bem importante é que a internet industrial, ela não atua só na manufatura. A internet industrial, ela também é aplicada, por exemplo, ao agronegócio, ela é aplicada ao setor de saúde, transporte, energia. E o que acontece é que cada setor desse, né, na tentativa de desenvolver os seus sistemas, vai acabar seguindo o próprio caminho. A arquitetura de referência, ela vem justamente garantir, né, que as soluções de internet industrial sejam feitas da mesma forma, independentemente do setor onde ela está sendo aplicada. Ou seja, o que a gente quer é que uma solução que tenha sido desenvolvida por uma fábrica possa facilmente ser transposta, por exemplo, para um hospital. Então, a arquitetura de referência, ela é um conceito abstrato no nível mais alto e que permanece válida para praticamente todos esses setores. Essa é a importância. Existem três benefícios-chave, né? O primeiro deles é você realmente criar um vocabulário comum e uma série de padrões, né, para que a transferência de know-how, de conhecimento se dê de uma forma mais fácil. Ou seja, à medida que a internet industrial crescer, você vai ter profissionais por todo o mundo, né, trabalhando dentro do conceito da internet industrial, e uma linguagem comum vai facilitar justamente essa troca de experiência, essa transferência de know-how. O segundo aspecto, talvez até um pouco mais importante, é dar um norte, né, servir de guia para as empresas que desenvolvem tecnologia, seja um sensor, um software. O que a arquitetura de referência faz é dar um padrão que vai garantir que o produto por eles desenvolvido vai ser compatível dentro da internet industrial. Hoje, né, como a gente ainda não tem arquitetura sendo usada no mundo inteiro, você tem aí uma série de protocolos diferentes, e aí o fabricante de um sensor vai ficar em dúvida: poxa, mas como é que eu vou fazer esse sensor comunicar? A arquitetura de referência tem exatamente a função de dar um norte para que todo mundo consiga trabalhar na mesma direção. E o terceiro benefício está mais ligado, sim, a quem vai implantar as soluções, né, os arquitetos de sistema, porque como a gente vai ter esses blocos de construção, criar uma solução de internet industrial vai ser muito mais integrar esses grandes blocos, e com isso você vai reduzir o tempo de execução, que é talvez o fator mais importante hoje, mas também o custo e o risco ligado ao processo de desenvolvimento de um sistema de internet industrial. Então, basicamente, né, resumindo, o que a arquitetura de referência busca ser é uma espécie de padrão global, né, para que todo mundo siga e a gente consiga, então, ter na internet industrial o que já foi conseguido, por exemplo, com o e-commerce. O e-commerce, que já está aí há algum tempo, em algum momento passou por esse processo de definição de uma arquitetura, de tal forma que hoje qualquer consumidor, empresa, banco, instituição financeira, de cartões, possa fazer transações de forma segura e sem nenhum problema. Por quê? Porque existe um trabalho
há uma arquitetura de referência que permite que isso aconteça. O que está sendo feito, então, no caso da internet industrial, é exatamente a mesma coisa. A gente criar um conceito único para que todos esses objetos possam conversar, ou seja, serem interoperáveis. Pô, legal. Então é que nem desenhar um modelo de um Lego. Aí um encaixa no outro e vamos embora. É bem nessa linha. E aí, mas quem escreveu essa arquitetura de referência? Quem é o Deus que determinou que é assim que tem que acontecer? Na verdade, são vários deuses, né, se a gente vai falar assim. Politeísta, então. É isso aí. O desenvolvimento da arquitetura de referência ela é feita por um grupo de especialistas, né, de experts aí na área de segurança, conectividade, negócio, que vem de corporações, né, e de organizações do mundo inteiro. E esse projeto é coordenado pelo consórcio Internet Industrial, o IIC. Né? Então, o papel do IIC foi criar esse grupo de trabalho e essas pessoas então se engajam no processo de criação da arquitetura de referência. Ele é um documento público e aberto. Então, qualquer pessoa no mundo que se sinta competente, né, e que tenha predisposição para contribuir na elaboração da arquitetura é convidada. Basta que a empresa se associe ao IIC e essa pessoa acaba então se voluntariando, né, para fazer parte do grupo que desenvolve a arquitetura de referência. E aí um ponto importante, Cláudio, a arquitetura de referência é um documento vivo, não é uma coisa que foi feita e acabou. Né? Tanto que a gente está agora aguardando aí o lançamento da versão 1.9. E por que é vivo? Porque a tecnologia muda, né? Ela vai sendo aprimorada, novos padrões vão surgindo. Então esse grupo, assim que termina uma versão, já começa a trabalhar no melhoramento dela. Mas o importante é que a qualquer momento, qualquer pessoa interessada vai ter sempre à mão, né, o documento na sua versão mais recente. E como esse é um tema que também é fundamental para o Brasil, né, porque nós estamos falando aqui, na verdade, de uma arquitetura global, né, para que todas as empresas do mundo possam se beneficiar, é muito importante que no Brasil a gente não faça aí a tomada de 3 pinos, que a gente também procure seguir essa arquitetura de referência. E a ABI, né, no sentido de facilitar esse trabalho, fez uma revisão, uma tradução técnica revisada e que já está disponível também para os seus associados. É legal. Falando nisso, a arquitetura de referência vai estar na descrição desse vídeo. Quem quiser baixar, fique à vontade. É um documento aberto e foram feitas as traduções. Tal. Se tiverem algum comentário, tá, por favor, coloquem lá, porque a gente, da mesma forma, é um documento vivo. Falando nisso, falando na Associação Brasileira de Internet Industrial e o IIC, qual é a relação que existe entre essas duas entidades? Conta pra gente. É uma relação muito próxima. O IIC ele foi fundado há cerca de 5 anos agora e se expandiu muito rapidamente. E a partir do contato e da visão do que estava sendo feito lá, a gente achou, isso aqui tem que acontecer no Brasil também. Então, no primeiro momento, nós começamos a participar dos encontros do IIC, são encontros que acontecem em partes diferentes do mundo, e resolvemos, então, criar uma associação que tem exatamente o mesmo propósito, que é acelerar a adoção da internet industrial. Para isso, então, nós tivemos que, ao IIC, apresentar, né, a nossa associação e a partir daí foi assinado, então, um termo de cooperação. Então, hoje, quem é associado à ABI tem também, então, essa relação com a IIC por conta desse acordo de cooperação que eles chamam de liaison. Então, a gente tem uma ligação com a IIC. Bacana. E aí, o cara que já me perguntaram uma vez, então, assim, a arquitetura de referência então, é uma norma de internet industrial? Não, na verdade, a arquitetura de referência é um documento que está no nível mais alto e que se apoia em normas existentes, né, das organizações mundiais como a ISO. Então, cabe a essas agências mundiais criarem os padrões e os especialistas, quando constroem a arquitetura de referência, eles garantem que a arquitetura é compatível com os padrões vigentes. Normalmente, como são vários padrões, né, o que eles procuram é adotar aqueles que têm mais chance de serem o padrão predominante, né? Como, por exemplo, o conceito do OPC UI e o WAY, né? Que é um desses padrões e que a arquitetura se baseia. Então, não é uma norma, é muito mais uma metodologia, né? Para ajudar as pessoas a construir um sistema e se baseia em normas técnicas existentes. Falando nisso, se você analisar a arquitetura de referência, tem lá alguns desenhos, tem alguns diagramas, que é bem mais fácil o diagrama do que ficar lendo, né? E aí no diagrama, por exemplo, tem um que explica as 3 camadas, né? Ou seja, as 3 camadas da internet industrial são a borda, o edge, né? A plataforma e o enterprise, que é a empresa. Então lá na borda o que acontece é que você tem os sensores, você tem as redes e você tem enfim, os devices que estão no campo.
E esses caras precisam se conectar às outras duas camadas, que são então a plataforma e a empresa. Então como é que eles se conectam? Eles se conectam a partir de um gateway, né? Então nós temos os atuadores, os controladores, sensores, esses caras vão para um gateway e esse gateway sai dessa rede de proximidade e passa pela rede de acesso, que pode ser uma rede 2G, 3G, 4G, Ethernet, pode ser também futuramente a 5G, que vai acelerar muito a adoção da internet industrial, a aplicação da internet industrial, e a gente chega até e aí você chega até a plataforma. O que acontece é que a gente vai ter então um filtro desses dados e esses dados então já começam a trazer informações relevantes para quem está usando essa tecnologia. Agora, o mais interessante mesmo é a conexão dessa plataforma com a empresa, porque já existem sistemas que são sistemas que são legados já na empresa, por exemplo, o RP, o CRM, e esses caras então eles começam a receber informação diretamente dos sensores, diretamente das máquinas, sem passar pelo ser humano. E consequentemente a empresa, as regras criadas dentro da empresa começam a atuar dentro daqueles devices. Então o que a gente está fazendo é fazendo máquina conversar com máquina física lá com a máquina computacional que já acontecia dentro da empresa. E essa é a conexão então entre os sistemas físicos e o sistema cyber, né? Tal do CPS que a gente está ouvindo tanto falar. Então, de novo, são três camadas, camada de borda, de plataforma e do enterprise da empresa. E para essas três camadas nós temos, são três redes que a gente passa. Rede de proximidade, que é a rede que está lá no campo, passa pela rede de acesso, que é a rede que dá conectividade, e chega até a rede de serviços, onde acaba passando dados de uma plataforma para outra plataforma, chegando até ao software de gestão do negócio. Quer dizer, é muito inteligente esse negócio, dá trabalho pra caramba e a intercomunicação de todos esses caras é um problema ainda, é um desafio muito grande que a gente tem encontrado no campo, né? Cara, complicado pra caramba, é um tema bastante pesado. Essa websérie tem a função de exatamente introduzir as pessoas à arquitetura de referência. Não comece a IoT sem passar pela arquitetura de referência, porque senão você vai estar criando uma tomada de 3 pinos, né? Você lembra bem, né? Então, a arquitetura de referência, traduzida de uma forma bem simples, tá? É a mesma coisa que você saber que uma casa tem que ter um quarto, uma cozinha, um banheiro, uma sala, uma garagem, onde entra, por onde você sai. Isso é a arquitetura de referência de uma casa, e no caso da IoT por onde você começa, para onde vai e por onde volta. Acho que essa é a melhor analogia. Mas quando você vai ler o documento, são 49 páginas, é uma leitura pesada, cheia de termos técnicos e tal. E Morrone, me ajuda aí, o que a gente pode fazer para ajudar quem está afim de entender mais a arquitetura de referência? É um tema complexo, né? A explicação do Cláudio mostrou isso, só que tem uma saída simples, você não precisa inventar a roda. Dentro da BI você vai encontrar mais de 50 associados, e dentro desses associados nós temos usuários de tecnologia, provedores de tecnologias, institutos de pesquisa e de ensino que vão te ajudar a resolver o teu problema. Desses 50 associados, mais de 100 pessoas estão envolvidas diretamente nas atividades da BI. Então isso é um avanço rápido que você pode ter, você não precisa fazer tudo sozinho. Certamente você vai achar alguém que tenha resolvido um problema similar, alguém que pode te dar uma dica, ou até fazer uma parceria. Uma das atividades da BI são os testbeds, que você pode eventualmente solicitar a criação de um testbed para fazer um teste, para validar um conceito de prova que você tem necessidade. O que acontece é o seguinte, você pode assistir os próximos episódios dessa websérie. No próximo episódio, que é o segundo, nós vamos falar sobre sensores e rede no Edge. Ou seja, o Edge é a borda, nós estamos falando lá na camada de automação, a conexão dos sensores a CLPs, e aí nós teremos especialistas, caras que vão falar muito pesadamente sobre esses dois temas, né? Sensores e rede. Dito isso, fica o convite para vocês se inscreverem no canal da Associação Brasileira de Internet Industrial, a BI, a BI, a BI, algum outro nome que você pode chamar? ABI. Então, se quiser resolver nosso problema brand também, por favor, escreva nos comentários. Dê um joinha no vídeo, encaminhe para os seus amigos, faça bullying com seus amigos dizendo que eles têm que decorar tudo que a gente falou aqui e tal. Se quiser entender de IoT, é mais fácil conversar com a gente, porque a gente pode simplificar para vocês.